Olá! Boa tarde, meu povo. Boa tarde. Eu estou entrando aqui porque às 17 horas em ponto nós vamos começar uma live com uma mulher que... como é bom falar com mulher. Mulher forte, mulher que resolve, mulher que tem atitude, mulher que ajuda, mulher que se ajuda e que não deixa ninguém sem respostas. Assim, vamos esperar entrar mais pessoas para eu começar a falar dela. E é uma pessoa absolutamente importante para a vida de muitos, se não de todos nós também, em termos de ajuda mesmo. Porque nós sempre precisamos uns dos outros, né, pessoal? Pois então, é interessante como quando a gente conhece pouco a respeito dos outros, a gente ignora, né? Muitas vezes, ou não conhece completamente, e quando a gente passa a conhecer, a gente se assusta. E eu quero muito que muitos de vocês já a conheçam, que muitos de vocês saibam do trabalho dessa mulher espetacular, ou o trabalho espetacular dessa mulher. Gente, estou suando. E acho que é nervoso. Quando a gente fala com gente importante, a gente sua. É sim. E vocês pensam que eu também não tenho os meus ídolos? Eu tenho um monte de ídolos. Quer dizer, um monte não. Uma dúzia de pessoas que eu admiro, para quem eu tiro meu chapéu, para quem eu tenho muito respeito. E essa mulher, não só por ser mulher, mas por ser o ser humano que é. Essa mulher é uma mulher que ela é de um altruísmo absurdo, de um tudo. Ela é maravilhosa. Eu vou falar dessa mulher. Ela é uma empresária, é uma expert em processos humanos transformativos. Eu estou fazendo cola, gente, porque é muita coisa para informar, sabe? Terapeuta familiar, estudiosa de neurociências, palestrante. Ela é uma escritora de 2 best-sellers denominados O Mapa da Felicidade e também o Perdão, a Revolução que Falta. Perdão, a Revolução que Falta. Ela também é CEO do Centro Hoffman. Centro Hoffman, ela foi avalizada, sabe por onde? Por Harvard, como um dos trabalhos mais eficazes de mudança de paradigmas para líderes. Ela tem seus perrengues na própria vida e os resolve. Ela nos ensina muito a fazer questionamentos, mas não da forma que fazemos regularmente. Essa mulher tem um trabalho, não só por ser reconhecido em Harvard, e nem por ter sido autora e escritora de 2 best-sellers, mas como mãe, como mulher, como pessoa, como guerreira, como ajudadora. E eu estou falando de ninguém menos que de Heloísa Capelas. Vamos ver se a Heloísa já está por aí. Eu acho que ela está por aqui.
Eu acho que ela tá por aqui. Eu acho. Vocês sabem que eu não sou lá essas coisas de dominar as. Oi! Olha! Estou aqui! Como vai, Sol? Muito Muito obrigada! obrigada pela oportunidade de poder falar com você, de poder falar de você com as pessoas que não te conheçam, que não conheçam o teu trabalho. Muito obrigada por existir. Ai, eu que agradeço o convite, que gostoso poder falar. Nossa, Heloísa, assim, eu me emociono, porque Ai, linda! pessoas como você, que tem a vida que você tem, que tem as lutas que você tem, que tem as vitórias que você tem, que tem os domínios que você tem, e que tem até os medos que você também tem, porque você é humana, me emocionam, me fazem ter a certeza de que humanos ainda existem. Me A fazem humanidade vale saber a pena. que eu ainda posso acreditar e ter certeza e esperanças de que vale a pena ainda crer no humano, né? Vai, Eu vai. tenho ficado muito descrente, sabe? Você vai me ajudar muito, porque eu tenho ficado muito descrente. Tem essa galera aí, Não é fácil, não. é complicado. Tem que estudar que nem você para poder compreender e explicar um pouco esse povo. Porque o bicho complicado, mas não é o brasileiro, o carioca, o mineiro, é o mundo. São as pessoas. É o humano, num geral. As pessoas, eu quero deixar claro, Elô, que eu não estou aqui para pichar, apontar ninguém. Não. Nós estamos aqui para falar do humano no geral, das atitudes, das necessidades, das prioridades reais de vida, que não são as materiais, Sim. e do autoconhecimento, de tudo que você vai falar. Eu vou fazer assim. Vamos deixar você falar um bocadinho? Se Linda. apresenta de novo, porque eu já falei de tu. Você falou tanta mentira que agora eu vou contar a verdade. Então fale. Agora eu vou começar do começo. Você sabe, Solange, que eu tenho tanto prazer, né, de falar de autoconhecimento, de mudança de comportamento, porque aconteceu comigo, né? Então, eu sou o meu próprio laboratório. Não é uma teoria, não é uma possibilidade, né? É absolutamente real. E eu sempre gosto de contar que eu fui educada para ser uma pessoa comum. O meu pai era muito bravo, era aquele português bravíssimo. A minha imagem de infância dele é que ele era um tiranossauro. Ele era enorme, né? Ele era enorme e bravo. E claro que nós filhos nós tínhamos muito medo dele, né? Mas a minha mãe, embora Coitado, mas ele muito... fazia o quê para ter essa. Ele era bravo, ele fazia cara feia. E ele tinha um vozeirão, né? Ele era grande e ele mandava e a gente obedecia e acabou. E a minha mãe, ela era mais carinhosa, mais amorosa que ele, assim, não sei nem se é amorosa, porque ele era muito amoroso, mas mais Ela era menos mansa. rígida. Ela era mais mansa. Mas ela era uma alemã seca, dura, rígida pra caramba, aquela coisa bem. Então, eu não tinha saída, né? Pro lado que eu fosse. E eu fui uma rebelde na minha infância. Eu paguei um preço altíssimo, né? Porque era um monte de castigo, um monte de sobremesas que eu perdia o direito. Eu tinha que dormir mais cedo. E era naquela época que se batia em criança, né? Então, era um monte de tapa. Minha mãe distribuía tapa. E o meu A pai... sua distribuía a tapa, a minha me batia de fio de ferro. Tinha um fio de ferro que ficava pendurado assim na parede, que tinha a tomada de botar na parede e aquela tomada que encaixava no ferro. Aí a minha mãe às vezes comprava 2, 3 e deixava assim, e dizia assim, você hoje pode escolher qual que é que vai bater em ti. Pois é. A minha mãe também tinha aquela cinta predileta dela, né?
E o meu pai, ele não batia assim, né? Mas o que ele visse na frente, ele jogava na gente, né? O que fosse, que ele tivesse ali, ele jogava. Eu até fiquei muito boa em queimada, né? Porque eu me desviava, assim. Eu aprendi a ficar esperta, né? E olha, foi uma infância maravilhosa, com todos esses percalços, né? Que é da infância. Te digo também que hoje eu não bateria num filho meu e não sou a favor daquelas pancadas que nós tomávamos, ao mesmo tempo em que te digo que nenhuma foi em vão, que nenhuma me tirou pedaço e que eu acredito sinceramente que muito do que eu sou hoje, do meu caráter, inclusive, do não mentir, não desobedecer, e várias outras coisas, foi por aí. Era o caminho que ela tinha, que nossos pais tinham. Eles aprenderam que educar era assim, era na pancada e no castigo. Dos anos para cá virou castigo, hoje em dia virou nada, virou compensações. Né? A gente vai ter que olhar para isso, mas essa é uma outra live, né? Que é um assuntão esse aí sobre criança. Mas a nossa educação, e até hoje é assim, nós somos educados para seguir o sistema. Nós somos educados para nos adaptar. E o mais adaptado é o que tem sucesso. Essa é a nossa educação. É uma coisa, é assim que nós vamos, então, a obediência, o tem que ser assim, é desse jeito, se não obedece. E hoje, eu compreendo absolutamente que esse é o nosso aprendizado, é por isso que a gente foi para o oposto, né? Porque quando a gente aprende uma coisa e é contra essa coisa, a gente precisa criar outra coisa. Enquanto a gente não cria, ou a gente faz igual ou faz oposto, ou faz igual ou faz oposto, que no fim é a mesma coisa. Então, nós estamos no oposto, mas na mesma moeda. Nós estamos no momento de parar para pensar e criar o novo. Mas Sim. Isso também, quando eu era criança, que eu tinha que me adequar. Eu compreendo hoje que o mundo, ele foi todo criado por nós. O mundo é uma imaginação humana. Não existe nada que não tenha sido imaginado antes e depois construído e depois experimentado, tentativa e erro. Eu sou fã do Thomas Edison, né? O Thomas Edison inventou a lâmpada. Uhum. Ele imaginava a lâmpada, ele via a lâmpada, ele criou a lâmpada na cabeça dele e ele tentou 990 vezes criar a lâmpada. Ele criou um monte de coisas, menos a lâmpada. E ele dizia assim, nossa, que bom, aprendi um novo jeito de não se criar a lâmpada. Mas ele não tinha referência da lâmpada, só na cabeça dele. Sim. E isso aconteceu desde Adão e Eva. Desde o começo da história, nós inventamos o mundo. E na nossa educação, nós ensinamos as crianças a se adaptar a um mundo que já existe. Na realidade, nós temos que ensiná-la a criar o mundo e não a se adaptar ao mundo que existe. Mas, por enquanto, é assim que a gente está fazendo. E foi assim comigo. Até que quando eu cresci, 18, 19 anos, eu percebi que eu só estava querendo encher o saco dos meus pais, que na realidade eles tinham razão. O mundo era daquele jeito mesmo. Eu já trabalhava desde os meus 15 anos. Eu falei, é assim mesmo que tem que ir. Ok, vamos obedecer. E aí meu pai mandou eu entrar no Banco do Brasil, como mandou minha irmã. Minha irmã era mais velha, 3 anos. Ela entrou 3 anos antes, eu entrei 3 anos depois. Ela casou 3 anos antes, eu casei 3 anos depois. Porque a gente tinha que seguir o sistema. E era assim que a gente tinha que fazer. E eu entendi que era assim e pronto. Fui trabalhar no Banco do Brasil aos 18 anos de idade. Com 22 casei, porque era esse o negócio. 3 anos depois, eu realizei o maior sonho da minha vida,
que era ter a Beatriz. A Beatriz eu sonhava com ela desde os meus 15 anos de idade. Eu tive uma cachorra que chamava Beatriz, para você ter uma ideia. De tanto que eu queria a Beatriz. Beatriz significa aquela que traz felicidade. Dentro do sistema, dentro daquilo que eu aprendi, o meu pai queria que eu fosse uma pessoa bem comum. Era muito difícil, porque eu já sou loira de olho azul. E aí, aqui em São Paulo, ainda nós somos mais escurinhos, assim, mais castanhos, de olhos, né, olhos castanhos. Sim. Mas eu tinha que ser comum. E eu já errei por aí, porque eu era a única filha de olho azul. Então, já comecei aí a rebeldia. Ele falava assim para mim: filha, não aparece na fotografia, não aparece na frente. Aparece na fotografia, mas vai lá atrás, se mistura. É muita responsabilidade aparecer na frente. Ele devia ter medo, né? Ele tinha muito medo, claro, que o mundo nos machucasse. E eu tinha olhos azuis. Sabe lá qual era a fantasia dele, né? O que podia acontecer com uma menina loira de olho azul. E aí ele queria que eu fosse bem comum. Vai trabalhar no Banco do Brasil. Meu pai era feminista. Eu também tive uma super sorte. Ele defendia as mulheres. Ele era bem legal. Quer dizer, legal para mim. Para os meus irmãos homens não era legal, né? Mas para nós... E aí, mas também era tudo atrapalhado, assim, né? Ele dizia assim: os homens da minha casa são minhas 2 filhas. Ok, nós ficamos mulher pintuda, sabe? Porque ele entendia que a mulher é tão forte que são os homens, óbvio. Eu entendi, ele tá correto. Isso. Meu pai dizia que se sonhasse, depois que morresse, que eu andei lavando cueca, que ele ia voltar, virar 3 cambalhotas no caixão, ia sair e ia vir me bater. Ele nunca me bateu, ele ia vir me bater. Que sorte a gente teve, né? Que sorte a gente teve com esses pais. Nós ficamos fortes mesmo, né? Tanto a minha irmã como eu. E fomos lá pro banco, fui pro meu casamento, casei com um médico, pediatra, toda feliz. Quer dizer, na verdade, eu casei com um estudante, né? Ele foi virando médico ao longo do caminho. E aí, quando ele já era médico, já era pediatra, a gente resolveu ter a Beatriz. Quer dizer, eu queria a Beatriz, né? Nós resolvemos ter um filho. É que eu queria a Beatriz e acabou. As pessoas diziam assim: mas e se for menino? Eu dizia: vai usar laço na cabeça. Porque é a Beatriz. Tá resolvido. Quando a Beatriz nasceu, ela nasceu quando nós perdemos a Copa, na hora do segundo gol da Itália, em 92, quando nós perdemos a Copa para a Itália. Mas foi o momento mais espetacular da minha vida, enquanto todo mundo fazia... eu dizia... porque o médico me falou: Elô, é a Beatriz, é a Beatriz. E naquela época a gente não fazia ultrassom, né? Não existia ultrassom. Eu não sabia o que era. Eu tinha direito a eu fiz e não deu para ver. Então perdi minha chance e ficamos na torcida. Era a Beatriz. Foi, sem dúvida, o momento mais emocionante da minha vida. É uma coisa... Eu delirei, eu sei lá, foi maravilhoso. Um ano depois, foi tão bom. A Beatriz era tão bacaninha, ela era uma criança tão cordata, ela era tão deliciosa, que a gente resolveu: bom, então vamos logo, né? Eu queria 4 filhos, vamos logo. Vamos partir para a segunda rodada. Vamos para a segunda logo, né? Quando a Beatriz tinha 13 meses, a gente engravidou. Quando eu estava grávida de 7 meses, a Beatriz começou a convulsionar. Imagina, meu marido era neonatologista de alto risco, do Einstein, era cientista, era um professor doutor, era o cara. Corremos para lá. Eu fui contar para o médico o que tinha acontecido e aconteceu de novo.
Ela foi internada imediatamente e procura. Nós tínhamos acesso a tudo, né? A melhor tecnologia, a melhor medicina, os melhores exames. Fomos para cá, fomos para lá, fomos... Todo mundo que era assim, esse cara é melhor, a gente ia lá. Essa máquina é melhor, a gente ia para lá. Se descobriu em Brasília que tem não sei o quê, a gente ia para lá. Não sei o que lá em Ribeirão Preto, a gente ia para lá. Ela não parava de convulsionar. E eu com aquele meu barrigão, com 8 meses de gravidez, ela entrou em estado de mal epilético. Como eles chamam, ela entrou em coma. Nossa. Ela ficou 3 dias em coma, no meu colo, em cima da minha barriga. Presta atenção, só um segundo, Heloísa. Presta atenção quem está nos assistindo. O marido da Heloísa era um médico pediatra, neurocientista, neonatal e tudo mais, para você não pensar que isso acontece com você aí. Não. Acontece. E interessante que lá nos hospitais, que eu fui em tudo que era lugar, as pessoas falavam assim para mim, você sabe que é impressionante que filho de pediatra, a gente nunca consegue fechar diagnóstico. Era muito doido. Eu conheci muitos pediatras que tiveram filhos com doenças diferentes e, bom, enfim. Nós fomos para tudo, doença rara, tudo. E não achamos. Quando a Beatriz, 3 dias depois, voltou, ela não voltou. A minha filha, a Beatriz, morreu. Voltou uma menina que tinha a cara da Beatriz, que me chamava de mamãe, mas era muito esquisita. Ela era muito esquisita e a gente não sabia o que fazer com ela. Bom, 1 mês depois, nasce a Estela. E eu toda feliz, porque eu queria um monte de mulher na minha casa, né? Feminista, queria só ter meninas. Fiquei super feliz da Estela ter nascido. E no primeiro ano de vida da Estela, a Beatriz convulsionava 20 vezes por dia. Nossa. 20 vezes, só 20 vezes por dia. Você não faz ideia de hora em hora. Você não dormia, né? Não, dormir não era detalhe. Mas eu amamentava a Estela naqueles 20 minutos que a Beatriz dormia pós-crise convulsiva. Foi uma loucura. Quando ela tinha quase 4 anos, nós descobrimos um médico, o Dr. Salomão Schwartzman, a quem eu agradeço até hoje, ele é meu grande amigo. E ele, bom, ela tinha um diagnóstico, nessa altura a gente já tinha rodado o país. Ela e a minha bebê do lado, né? Eu pegava a Estela, punha debaixo do braço e lá íamos nós rodando esse país. Eu costumo dizer que como eu enlouqueci, né? Como eu saí da casinha, eu queria tanto dar uma vida normal para minha filha deficiente, que eu dei uma vida deficiente para minha filha normal. Eu fiz a maior confusão. Que você acudia uma e carregava a outra. Carregava a outra e a coitadinha ia no embrulho, né? E eu queria salvar a Beatriz. Eu queria achar qualquer coisa que parasse as crises, né? Porque o Pires, né, o pai dela, dizia assim, Heloísa, o que ela tem não tem cura. E eu dizia, amor de mãe, quando Deus quer, água com açúcar é remédio. Ela vai curar. E ele, o cientista, dizia, mas o que aconteceu com a cabecinha dela? Não tem volta. Eu dizia, tem, eu vou curar. Bom, eu fora completamente. Por 10 anos, essa minha força, essa minha determinação, essa minha vontade de ter tudo de volta, né? Só atrapalhou. Meu casamento foi pro espaço. A minha relação com os meus pais, com os meus irmãos, olha, foi uma confusão. A única coisa que dava certo era no banco, porque lá eu era contadora.
E aí eu batia balanço, e o balanço batia, e eu falava, ufa, alguma coisa eu sei fazer direito. Eu tô Mas contando isso você em pra... algum momento perguntava por quê? Não, nunca perguntei. Porque eu fui uma menina muito má. Eu desobedeci demais os meus pais. Eu dei muito trabalho para eles. Eu fui muito briguenta, eu fui muito mentirosa, eu arrumava encrenca, arrumava confusão. A minha mãe tinha que ir na escola desfazer a confusão que eu fazia. Ela era chamada na escola toda hora. Olha, eu fui do balacobaco. E você acha que por conta de ter sido uma menina travessa, traquinas e assim, isso tudo aconteceu por conta disso? Não, de jeito nenhum. Mas o que eu quero te contar, o que a gente aprende na infância, a gente leva para a vida adulta de uma maneira inconsciente. A grande maioria das pessoas tem uma sensação de que não é bom o suficiente. A grande maioria tem uma sensação de que tem um potencial a ser desenvolvido e não consegue. Isso são crenças da infância. E eu tinha a mesma crença de que eu não era boa o suficiente. Por isso, mais. O meu pai dizia que eu era a maçã podre da caixa. E eu acreditei. E daí eu disse, ora, uma maçã podre merece castigo. Então, eu pedia para Deus que eu precisava de saúde, que eu precisava de entendimento, que eu precisava de fé para dar conta. Porque era meu, eu merecia. Eu era má. Na sua concepção e na sua consciência. Quando eu aprendi sobre autoconhecimento, eu me dei conta que 101% da população mundial vem para a vida adulta de maneira inconsciente. Nós nascemos, Solange, com 30% do nosso cérebro pronto. Os outros 70%, eles vão ficar prontos entre 10 e 12 anos de idade, mais ou menos. Nessa altura, tudo ficou pronto. O nosso corpinho, os nossos sistemas, tudo está funcionando. A última coisa a amadurecer é o nosso aparelho reprodutor. Portanto, quando as meninas menstruam, os meninos ejaculam, está tudo pronto. Inclusive, todo o nosso sistema neurológico e todos os nossos aprendizados. Eu demorei, viu? Eu menstruei, eu ia fazer 15 anos. Olha só, isso tem um motivo, mas não é aqui que nós vamos falar disso. E aí, imagina você, 15 anos construindo o seu sistema nervoso com todas as verdades que a sua infância te ensinou. Quando você está pronta, então em média 12 anos, e a gente vai para a vida adulta, nós só levamos de 7 a 10% dessa consciência. 90% de nós fica escondido aqui atrás do nosso cérebro límbico, no cérebro das emoções, o cérebro primitivo, aquele que nasceu conosco e aprendeu tudo que tinha que aprender na infância. Que o povo chama hoje de HD. Isso. Mas o nosso sistema neurológico aqui, aquela parte frontal que funciona, que pensa, que lê, que dá significado para a palavra, que é só 10%. E a gente começa a pensar amor, a gente começa a pensar sentimento, a gente começa a pensar atitude, a gente começa a pensar comportamento e a gente não sente mais. Ou melhor, a gente não sabe que está sentindo. Mas o nosso cérebro aqui está funcionando. Então,
Eu não tinha consciência de que eu me achava má. Muito pelo contrário. Eu me achava porreta. Eu achava que eu tinha que salvar minha filha. Eu era tão porreta que eu tinha mais poder que Deus. Eu, a mãe da Beatriz, ia salvá-la. Isso é o que faz o medo infantil. Eu tinha tanto medo de perdê-la. Tanto medo de errar. Tanto medo de falhar. Tanto medo de ser culpada de tudo isso que tinha acontecido. Que eu queria salvar, eu queria consertar. Só que eu não sabia de nada disso. Eu só estava vivendo, achando que eu era uma mãe extremosa. Mas eu nem prestava atenção na Estela. Que mãe extremosa é essa? E deixava a Estela caçulinha de lado? Eu brigava com todo mundo que dizia, Elô, aceita. Nossa, virava meu inimigo. A única pessoa que eu aceitei o diagnóstico foi esse doutor Salomão, que é o médico da Beatriz até hoje. Mas ele foi a única pessoa que olhou para mim e falou, o que você acha? Porque todos os professores, doutores, terapeutas, etc., me davam sermão, me davam dicas, me davam roteiro, me davam receita, me davam mapa. E nada funcionava com ela. O médico falou para mim, eu acho que valia a pena apostar na carinha dela. Vamos tirar esses remédios tudo e vamos dar só esse. E a partir daí ela começou a mostrar sinais de melhora. Ela tinha quase 4 anos. Ela tem 38. Ela convulsiona até hoje. Nós nunca fechamos diagnóstico e nunca fechamos prognóstico. Não fazemos a menor ideia de qual é o futuro. O que a gente sabe hoje é que ela tem um déficit intelectual muito importante e tem uma cabecinha toda durinha. Os neurônios morreram. Mas ela tem o cérebro límbico dela protegido. Portanto, ela tem uma inteligência emocional incrível. Sim. E nós, até eu chegar no processo Hoffman, até eu descobrir o autoconhecimento, até eu poder olhar para mim e entender a minha história, me entender, até que eu pudesse me perdoar como mãe. Porque eu descobri, e é por isso que eu gosto de contar essa história agora na pandemia, eu descobri, Solange, que eu fiquei 10 anos esperando o normal voltar. Sem Eu tentar falo para lidar as com o pessoas, novo. pelo amor de Deus, não fique 10 anos esperando o normal voltar. Ele já foi. O que aconteceu, o Pires é que tinha razão, o pai da Beatriz que dizia, ela não tem cura. Né? Então, assim, o que foi, o que a gente já perdeu nesse momento... O que já passou não volta, é que nem água de rio. Não volta, não volta. É que nem água de rio, passou, você não pega aquela que passou nunca mais. Só que eu, na tentativa de curá-la, eu só me dei conta com o autoconhecimento que eu estava esperando o normal voltar. Eu queria minha filha de volta. Eu não aceitava aquela que estava lá. Com o autoconhecimento e dentro do processo Hoffman, eu pude perdoar a Beatriz. Porque ela não era a filha que eu queria. E aí você pode se perdoar também, né? Foi o momento mais extraordinário da minha vida. Aceitar a mãe que eu era, ou que eu tinha sido. Aceitar a filha que eu tinha, as filhas que eu tinha, que daí eu podia olhar para elas. E conversar com a Beatriz a partir da sua inteligência emocional. Que eu também tinha, só que eu não sabia. O Bob Hoffman nos fala de 4 inteligências. A intelectual, essa que a gente usa para pensar, para ler, para aprender, a nossa cognição. A emocional, toda a nossa capacidade de sentir desde a nossa concepção.
A espiritual, que não tem conotação nenhuma com religião, é a nossa conexão conosco, com o nosso entorno, com o universo, com a nossa melhor parte, com a nossa intuição e a nossa inteligência física, que registra tudo o que nós somos. Quando eu fui fazer o processo, Solange, eu fui com a minha cabeça. E eu fui querendo me salvar pensando. Eu nem sabia que era para sentir. Eu desconhecia essa inteligência. Quando eu descobri que eu tinha essa inteligência, eu descobri que a Beatriz também tinha. E que todo mundo tinha. Quando eu descobri a minha inteligência espiritual, eu falei, uau, todo mundo. Quando você fala assim, ai, mas as pessoas, de vez em quando eu perco fé na humanidade. Não! Todos são pedacinhos de Deus, seres de luz, que têm uma inteligência espiritual extraordinária. Só não sabem. Exatamente como eu não sabia. Eu concordo plenamente com você, porém, existem pessoas que, por mais que você compreenda, aceite, abrace, tente mostrar, tente ensinar, ela não só não está pronta para receber, como também não aceita em momento nenhum, discorda e acaba até fazendo coisas muito ruins para quem está tentando. E é por isso que eu te falei que inúmeras pessoas, inúmeros humanos, eu não chamo de seres humanos, eu chamo de humanos, são decepcionantes, porque eles se desesperam, eles perdem a esperança em si mesmo, perdem a certeza e o credo de si mesmo, e aí começam a atingir quem crê, quem tem esperança, quem é capaz de dar amor. E por aí, por conta disso, vai criando uma forma que, por mais que você faça, a menos que seja uma pessoa como você, por mais que se faça, você vai criando como se fosse uma carapaça, como se fosse um muro protetor, para que não te machuquem novamente, outra vez e mais uma vez. Né? É verdade. Porque o humano não entende isso, essa capacidade de inteligência que está guardadinha aqui. Você sabe, Solange, eu tenho uma crença de que ninguém é o que é porque quer. Nós fomos formados na nossa infância e não sabemos disso. Nós somos resultado da nossa infância e somos resultado das nossas crenças. Na hora em que a gente está pronto lá, pelos 12 anos, também está pronto dentro de nós o nosso sistema de crenças. Então, dentro do meu sistema de crenças, eu acreditava que eu não valia a pena, porque eu era muito má. E o mundo, lembra que a nossa obrigação é criar um mundo. O mundo precisa da nossa imaginação. Eu preciso criar o mundo. Essa é a minha missão. A minha missão não é me adaptar ao mundo, a minha missão é criá-lo. E essa é a minha grande competência. Mas se eu acredito que eu não sou boa o suficiente, tudo que eu crio é porque eu creio. E tudo o que eu creio, eu crio. Então, eu crio uma vida, os fatos acontecem, e como eu me relaciono com ele? Através das minhas crenças. Então, eu me relaciono, a Beatriz ia acontecer. Mas eu acreditava que eu não era boa o suficiente. E eu criei um mundo de não ser boa o suficiente para ela. Nunca estava bom. Eu estava Mas sempre era uma coisa insatisfeita. muito da sua cabeça antes de você aprender. Me fala uma coisa, por quê, para quê e não por quê? Porque é super importante na nossa história para me explicar. Eu sou uma pessoa, era uma pessoa muito insatisfeita. A minha mãe era totalmente insatisfeita. Eu me tornei uma pessoa agressiva, cobradora, exigente, prepotente, arrogante. Tudo isso eu aprendo com os meus pais. Porque os meus pais também tinham medos. Os meus pais também eram assustados e eles também se defendiam com comportamentos negativos. E eu vou aprender.
Só que fica tudo aqui, e eu não sei. Eu tenho comportamentos compulsivos e automáticos sem perceber. Isso, quando eu pergunto por quê, eu me explico. E a grande mágica do autoconhecimento é que ninguém nasceu torto. Ninguém, Solange. Todos nós somos uma fonte de luz. Todos. O bandido é. Só que filho de cobra é cobra. Ele foi programado, ele viveu a infância dele. As pessoas não nascem para roubar, elas não nascem para estuprar, elas não... Nada. É só ver o bebezinho. Ele não fica ruim na vida. Ele só fica ruim por medo e por não ter recebido amor. Precisa sim de prisão, precisa sim tirá-lo, precisa sim afastar as pessoas que te machucam. Tudo isso é verdade. Mas a gente não precisa dar porrada em ninguém. Em ninguém! Nem Não, o eu estuprador. não sou a favor da porrada. Nem o estuprador, ele precisa de educação, ele precisa de Heloísa, cuidado. eu não sou a favor de presídios da forma que nós temos no nosso país. É uma pena. Não tem presídio bom, né, no mundo. Quando eu era jovem, logo pós-adolescência, 18, 19 anos, ainda é adolescente, né? Começando a juventude. Eu tive um tio que era preso no presídio aqui do Rio de Janeiro, e eu me lembro perfeitamente que todos os presos tinham tarefas e funções. Eles comiam porque cozinhavam, plantavam, cozinhavam, eles costuravam as roupas, os macacões e as roupas de receberem visitas, eles pintavam e faziam manutenção no presídio, eles é quem faziam mecânica, pintura e tudo mais nos carros da polícia, e eles construíam carteiras e cadeiras de escola, das escolas públicas, e com isso eles ganhavam redução de pena. Eu não sei onde foi, quer dizer, onde foi não sei mesmo não, mas eu sei, óbvio, por que foi e para que foi, né? Que pararam de dar tarefas às pessoas, eles tinham instrução de escolaridade na cadeia, eles tinham instrução religiosa na cadeia, e aí, de repente, essas pessoas perderam tudo isso e faziam um amontoado de lugar para um amontoado de gente, com um amontoado de criminalidade, com um amontoado de coisas, devido a interesses que a gente sabe de onde vem. Porém, assim, eu não compreendo, sinceramente, eu te digo aqui ao vivo para todas as pessoas que nos ouvem, eu não compreendo, em hipótese alguma, o pai e o avô estuprador. O estranho não é que eu aceite, em hipótese alguma. Porém, o pai e o avô, não. É a dor mais... Nossa, é uma dor, o estupro é uma dor. E eu costumo dizer que a alma fica em carne viva. É muita dor. Estupro é uma dor que não passa. É muita dor. É uma dor... Porque ela não cura na tua lembrança, ela não apaga. A minha experiência, Solange, é que o perdão cura. O perdão pode curar o teu intelecto, mas ele não cura o teu coração e o teu físico. Por mais que esse perdão seja verdadeiro. O perdão cura. O perdão cura. Eu li esses dias uma matéria que uma mulher foi prisioneira do pai e teve 12 filhos com ele. Dos 12, 7 morreram. E quando ele tentou abusar da filha dela, com 7 anos de idade, que era filha dele, era filha e neta, ela matou ele, mandou matar. Eu acho que ela demorou muito. Desculpa, Heloísa. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Eu sou ativista do perdão. Pela minha sala de aula, dentro do processo Hoffman, já passaram mais ou menos 12 mil pessoas. 12 mil pessoas, eu li. A teu respeito, eu li. Isso é muita história. Então,
você imagina tudo que eu já ouvi de histórias, tudo que as pessoas vivem. O nosso inconsciente é predador. É só ver o que a gente fez com o planeta, como seres humanos, por conta da inconsciência. Nós somos inconscientes do nosso valor, inconscientes do nosso poder, inconscientes da nossa competência e inconscientes da nossa amorosidade. Nós somos uma fonte de amor, Solange, todos nós. Só que somos ignorantes disso e usamos o mal por ignorância. Quando as pessoas conseguem acessar essa fonte de amor, a capacidade de perdão as liberta de todo o mal. É sim uma dor, Eu entendo só que é uma quando dor que o perdão é um bálsamo. Eu entendo que quando nós conseguimos perdoar de verdade, nós não estamos perdoando a pessoa, nós estamos nos curando. Eu compreendo isso. A pessoa, Solange, só tem eu e a minha dor, não tem o outro. Eu não consigo fazer nada pelo outro, nem o bem nem o mal. Eu só consigo fazer por mim. Sim. Portanto, o perdão nunca é para o outro. É sempre para si. É para mim. Portanto, qualquer crime pode ser perdoado. Manda prender, manda matar, mas perdoa. Tá aqui, ó. O perdão é um bálsamo que vai te trazer a paz interior. Essas 12 mil pessoas, nesses últimos 20 anos que eu trabalho direto em sala de aula, 18 que eu trabalho direto em sala de aula, dentro do processo, essas pessoas, todas elas, quando a gente pergunta o que você está fazendo aqui, por que você veio ao processo, elas dizem eu quero ser feliz. E o que é ser feliz para você? É sentir paz no meu coração. Olha, 99,9% me responde isso. E o perdão é o que vai te trazer a paz. Vai e delata o outro, cria um processo contra o outro, manda prender, vai dar seu depoimento, tá tudo certo. É exatamente isso. Essa pessoa precisa ser afastada. Eu não acho que tem que morrer, mas ela precisa ser afastada. Ela não pode nunca mais cometer esse crime. É verdade. Infelizmente, os nossos presídios não vão reeducar essa pessoa, mas ela precisa mesmo. Então, tá tudo certo. O que a gente precisa fazer, o que não está certo, é passar a vida inteira em chagas emocionais. Eu compreendo, concordo com você. Porém, por culpa do outro. Eu já vivi coisas na minha vida, Elô, que eu, de verdade, de dentro do fundo do meu coração, coisas muito difíceis, e que eu perdoei, eu sei que eu perdoei. Só não perdi a memória, a lembrança. Não, e não se Essa perde pessoa não a vai memória. ter, essas pessoas não terão nunca mais a oportunidade de chegar perto para me machucar outra vez. É a sua obrigação. Assim, eu oro por elas, eu desejo que sejam felizes, que sigam seus caminhos, e não foram só males materiais, financeiros, me fizeram bastante coisas no decorrer da minha vida. Eu tenho 64 anos. Eu também. Né? Então, assim, a gente já viveu coisas de toda sorte, né? Eu tenho pessoas muito próximas que eu consegui de verdade perdoar há pouco tempo. Quando eu digo há pouco tempo, há 10 anos, 12 anos. Foi quando eu consegui abraçar e me emocionar com um abraço. Que eu senti que eu estava abraçando de verdade, de coração aberto, de peito aberto, desejando aquele abraço, aquele contato, aquele carinho. Ainda que eu sentisse também que a pessoa não estava recebendo do jeito que eu estava emitindo. Mas isso não me importou. O que me importou de verdade foi a sensação dessa coisa...
Isso. E aí eu entendi que eu consegui Você estava ter livre. perdão. Você estava livre, pelo menos daquilo. Você sabe, o perdão, ele não é reconciliação. O perdão, não. Perdão é liberdade. Sim. Você para de sofrer Você pela perdoa. culpa do outro. Só que você escolhe não conviver com o outro. Reconciliação depende de dois. Eu preciso outra do coisa. outro. Eu Isso aí é preciso outro do outro. departamento. Não, não é para concordar com o bandido. O perdão traz para você autorresponsabilidade. Sua vida é sua responsabilidade. Você escolhe se você vai sofrer ou se você vai ser feliz. Você escolhe. Você escolhe se você quer ter razão ou quer ser feliz. Você quer ter razão? Prefiro ser feliz. Então, porque Ainda se que você tá quiser ter chateada. razão, você quer ter razão, você tem. A pessoa te machucou mesmo, você tem toda a razão. Mas isso não te traz felicidade. Quando você a liberta de você, você fica feliz. O que ela vai fazer com esse perdão, como ela vai seguir a vida dela, Não é da minha problema conta, eu dela. pra ela. Se ela usar bem, usou. Se ela não usar, azar o dela. Não, é problema dela. É assim. Eu não sei se é azar ou sorte, mas eu digo o seguinte: o perdão, eu legitimo o outro como outro. Eu me desmisturo dele. Quando eu tenho raiva, quando eu tô com mágoa, quando eu quero que o outro morra, você está ligada. Eu tô misturada com ele. Está ligada, diretamente ligado. Quando você perdoa, você consegue se liberar. No meu livro, eu digo que perdão é a revolução que falta. E eu ando por esse país afora, inclusive fora do país, dizendo isso. Gente, a humanidade precisa de perdão. Porque o perdão me traz responsabilidade, autorresponsabilidade. A vida é problema meu, é a minha vida. Portanto, eu tenho obrigação de cuidar dela. Isso significa que eu vou escolher as minhas companhias, eu vou escolher a música que eu escuto, eu vou escolher o político que eu acredito ou não, eu vou escolher se eu caso ou não, eu vou escolher se eu tenho filho ou não, eu vou escolher se eu tenho razão, se eu sou feliz. Isso é responsabilidade minha. Isso é o que o perdão faz. Sim. O outro é a libertação. O perdão é a sua libertação pessoal. Por Deixa isso, eu te perguntar uma coisa, Elô. Eu falo assim, gente, perdão não é bondade. Perdão é inteligência. Como é que você acha que nós vamos sair, nós, no geral, num todo, como é que nós vamos sair dessa pandemia? Um pouquinho melhores ou do mesmo jeito? Porque pior não dá para ser. Não. Eu tenho falado todo dia sobre isso. Nós estamos no momento mais importante da nossa vida. Nós somos protagonistas de uma nova história. Nós temos obrigação de criar um novo mundo. E eu não vou de novo dizer que é um mundo bom, é um mundo de colaboração, é um mundo de asinha, todo mundo tocando harpa, somos maravilhosos, nada disso. A nossa evolução, ela é medida em milímetros. Então, a nossa frustração é proporcional à nossa expectativa. Como nós vamos sair disso? Vai depender de mim, de você e das pessoas que estão nos assistindo. Porque a revolução, ela é pessoal e intransferível. Depende de mim, depende de você. Eu aproveitei demais essa pandemia. Conheço um monte de gente que aproveitou. Um monte de gente que aproveitou. Eu continuo
aproveitando. Isso. Elô, você me permite que eu abra para algumas perguntas de Claro, tem algumas pergunta aí. pessoas? Eu não tô sem óculos, não enxergo. Ah, mas eu estou aqui enxergando porque eu tenho lente, né? Óbvio, aquela lente que eu opero e bota no... Todo mundo pensa que eu enxergo sem óculos porque eu sou melhor que todo mundo. Mentira! Eu botei um dia, eu não falei nunca isso para ninguém, que eu enxergava melhor que todo mundo. Eu fiz aquela Aliás, cirurgia... Solange, você está linda falando nisso, né? Eu tenho te seguido e visto as coisas, eu falo, gente, ô mulher embalsamada, né? Tá Ô, meu linda pai! demais. É, Você sabe que eu acho, agora eu vou abusar. Você sabe que eu acho, tem dia que eu me acho realmente bem. Nesse momento, estou me achando ali, hoje mas você tá linda. gostando do que eu estou vendo. Mas você sabe que eu acho, sabe por que eu acho que é isso, Heloísa? Porque eu me permiti perdoar várias coisas. Eu acho. Eu tenho E aí, certeza, não porque acho. tem muita gente que pensa que eu fiz plástica, que eu faço coisa, eu não faço nada, ó, tá tudo aqui, ó. Ó, tá tudo Ai, sabe o que aqui, você ó. fez? Você limpou. Então, pois é, Você eu fiz limpou. uma renovada de dentro para fora. Eu vomitei tudo que não estava legal. Muito bem. Então, aí, não diz que é fácil o retrato da alma? Então, a minha alma tá assim. Ai, que delícia. Não é bom? É lindo, é Gente, vamos lindo. perguntar coisas para Elô, por favor. Pergunta, pera, eu vou. Solange, eu vou ver se eu consigo convencer minha filha a vir te ver. A gente tem Vocês são tão pouquinho tempo. parecidas, a minha quarta filha. Bem, pera Olha, lá. a gente tem... Pessoal, nós temos Bem, 1 hora. Nós já vamos fazer 1 hora daqui a 8 8 minutos. minutos. Não, daqui a 5 minutos. Vem cá, Então, Du. Só para ver uma mulher linda como você. Ela tem 15 anos. Ela tá fazendo um favor muito especial para mim. Que o vocês Pinheiro, são tão a Célia parecidas. Pinheiro está dizendo que está em contagem regressiva para fazer o processo. Gente, só uma. Olha aqui, olha aqui. Vem ver. Só. Me deixa ver você, boneca. Só aqui. Aqui, ó. Olha. Olha que linda! Não é? Tudo bom com você? Pronto, tá bom. Pronto, já foi, já fez o favor. Sim, claro, já te fez tua vontade e a minha. Tá bom. Tem que, além de fazer a vontade, tem que permanecer, não, né? Não, né? É que você é tão parecida com ela. É a pergunta que ela ia fazer. Pra quê? Eu preciso mostrar pra ela o futuro dela. Você é linda. Obrigada. Imagina, eu não mereço uma homenagem dessas. Quem que me perguntou? Você leu aí? Tem alguém perguntando aqui, dizendo assim, tenho muita raiva dos meus cunhados, não consigo conviver com eles, isso me faz muito mal. O que fazer? A Kênia Rosa 3 está perguntando. Então, olha, Rosa, obrigada pelo seu depoimento, super obrigada. Pensa assim, tá fazendo mal para você. Ponto. É por isso que é inteligente perdoar. Precisa parar de fazer mal para você, porque os bandidos são eles. Eu não quero nem saber o que eles fizeram, mas eles te machucaram com certeza. Agora, por que você tem que pagar essa conta? Solta eles. Porque está fazendo mal para você. Lê meu livro. Procura Perdão, a Revolução que Falta. Você vai descobrir que é inteligente perdoar. A Aldair Caravela está perguntando como faço para não sentir raiva? Não, é para sentir raiva. Deixa eu te falar. Tudo que você sente é precioso. Sinta o que for. A questão é o que você faz com o que você sente, não o que você sente. A gente aprendeu na infância que sentir raiva é feio. Não, não é feio. É humano. Agora, se você vai matar alguém com a sua raiva, segura, respira. Se você vai se machucar com a sua raiva, segura, vai fazer terapia. Mas sente raiva, que é muito bom. A Maria Eugênia Terra Lourenço está... Elô, qual o gatilho que incendeia essa busca pelo autoconhecimento, pela busca de nós mesmos? A dor. Na realidade, é a insatisfação. Os meus alunos chegam no processo cansados.
insatisfeitos com o mesmismo, insatisfeitos com o repeteco, insatisfeitos em dar murro em ponta de faca, insatisfeitos de fazer, fazer, fazer e não chegar a lugar nenhum, insatisfeitos de ter certeza que tem uma coisa boa aqui dentro e ela não consegue sair. Insatisfeitos de relacionamentos, insatisfeitos com o trabalho, insatisfeitos com o filho, Insatisfação é a mola propulsora. Quando você estiver bem insatisfeito, você vai chegar em mim. A Vera Ribeiro tá dizendo, sinto que sou ignorada pelas pessoas. Será que é um karma? Não. Você muito provavelmente na sua infância se sentiu invisível para os seus pais. E você aprendeu e acredita que é invisível. As pessoas de fato não te veem. Eu crio o que eu creio. A Sheila Fioreto está dizendo, como perdoar uma ingratidão? Heloísa, não precisa responder isso, não. Amor, olha só, como perdoar uma ingratidão é só você esquecer e passar por cima, porque você fez porque você quis e ficou esperando um troco que não era para esperar. Então, passa, você fez, você beneficiou, fica feliz com a tua atitude e não esperando que a pessoa te diga muito obrigado, você foi maravilhosa. Não é assim. Estou errada, Elô? Tá certíssima. Certíssima, é isso mesmo. A gente faz porque a gente quer, só que a gente quer a opinião positiva do outro. A Sheila está me dizendo, estou me divorciando e moro no mesmo teto com ele, mas estou com raiva dele. O que é que eu faço? Continua com raiva. Só que trata bem ele. Porque a raiva não justifica mau comportamento. A raiva é sua. É responsabilidade sua vivê-la. Nós temos obrigação de tratar bem as pessoas, independente de quem elas são. Isso é nossa obrigação. Se você quer uma humanidade melhor, seja melhor. Então, tenha muita raiva dele, mas o trate com respeito, até que vocês possam se separar. A Gena está perguntando por que é tão difícil perdoar. A gente deve cair daqui a pouquinho. Antes de você responder, eu quero te agradecer imensamente. Quero te pedir que me dê uma outra oportunidade de um outro momento para continuarmos essa e falarmos das outras coisas. Não, tô às ordens, Solange. Estou super feliz. Obrigada. Gente, super obrigada. Eu tô nas redes. Eu tenho uma plataforma de autoconhecimento que chama Universo do Autoconhecimento. Vai atrás disso. Você me acha em qualquer lugar. Você acha os meus livros em qualquer lugar. Vamos continuar falando de autoconhecimento, de autoamor, de perdão. A gente tem muita coisa legal para viver. Para viver. A gente é gente boa demais. Nós não nascemos para dar errado, nem nascemos para sofrer. Vamos para frente. O Alex Figura é uma pessoa que eu conheço, uma pessoa incrível e maravilhosa. Está perguntando, podemos desistir de laços familiares por os mesmos lhe fazer mal? Onde as pessoas de fora são mais familiares? Onde as pessoas de fora são mais familiares? Podemos. Você não escolhe, meu amigo. Você, por exemplo, é uma pessoa que eu escolhi, que é meu querido, que eu respeito, que eu admiro, que eu amo. Mas, às vezes, os nossos mais próximos, os consanguíneos, não nos admiram, não nos enaltecem, não nos valorizam. Então, necessariamente, desculpa, Elô, necessariamente, você só se afasta de parente que não te queira bem, que te queira te apontar. E lembra para eles que quando aponta, olha o que acontece, ó, esse vira para cá e esses 4 também, só esse que vai para frente. Então, não liga para apontação, não, irmão. Não liga para má convivência, não. Sabe o que você faz? Faz aquele negócio que a dona Jura fazia com o povo. Manda! A gente tem obrigação, a única obrigação que nós temos é nos amar. E quando a gente se ama verdadeiramente, a gente ama o nosso entorno. E só fica perto da gente quem conecta. Quem realmente nos merece. Quem não conecta, não conecta. Portanto, você não precisa se afastar de ninguém. Se ama, que as pessoas naturalmente se afastam. Elô. Beijo. Um beijo no teu coração, um beijo na tua linda Beatriz, na tua Estela.
E muito obrigada por dar-nos essa luz, essa forma, essa orientada na gente, em mim e nessas pessoas que estão aqui. Eu sou muito Eu vou te empolgada, né? procurar de Obrigada. novo. A gente se vê outro dia. Muito obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Um beijo enorme.